Uma igreja útil. Esse é o nosso tema. Tem tudo a ver com a formatura do CTM. Uma igreja útil. O que você está vendo nessa imagem aí? O que você está vendo aí? Coloca o pessoal de casa dar uma olhadinha para a gente aí também. Uma lâmpada o quê? Uma só acesa e o restante? O que você faz com a lâmpada que não serve para brilhar, para iluminar? Joga fora. O que a Bíblia fala que lá em Apocalipse, nas 7 cartas, né? As 7 igrejas são chamadas por um nome. De que é? Candelabro. Que é a lâmpada de antigamente. Era o candelabro. O candelabro que se colocava lá, né? Era o castiçal, né? Colocava-se ali as velas, ou então colocava-se ali o azeite para poder iluminar. Então, uma igreja que não ilumina, ela é o quê? Uma igreja inútil, morta. Por isso Jesus, ele fala, olha, se você não se arrepender, se você não mudar, eu tirarei o seu candelabro do lugar. Você vai deixar de existir. Você vai deixar de existir porque você não está cumprindo o propósito de brilhar. O candelabro foi feito para iluminar, para brilhar a luz de Cristo. Então, uma igreja útil é aquela que brilha, que ilumina, que leva a luz de Jesus para as pessoas. Vamos ver então, aí em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 14 até o 22, um pouco dessa igreja de Laodiceia, que ela estava deixando de brilhar. Uma igreja que tinha pompa, uma igreja que tinha lá fama, que tinha dinheiro, que tinha um monte de coisa aí que muita igreja não tem, mas não estava brilhando a luz de Jesus, porque Jesus, que é a luz, estava do lado de fora da igreja. Então vamos ver? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, você que está dizendo, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho para você: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre também de mim colírio, para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente. Arrependa-se. O que é diligente? Seja rápido, ligeiro, se apresse em sair dessa situação. Arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Vamos ler o Salmo, o versículo, capítulo 3, no versículo 20, todo mundo junto? Coloca o versículo 20, por favor. Vamos ler juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. É Jesus que está dizendo para a igreja, ele está do lado de fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. E igreja aqui, quem é a igreja, gente? Eu quem? Isso aí.
Você é a igreja, eu sou a igreja. Ele está do lado de fora dessa igreja, pessoalmente, institucionalmente, está do lado de fora, está dizendo assim, ó, eu estou batendo querendo entrar. A luz está aqui querendo entrar para que você possa iluminar, possa ser uma igreja útil. Gente, não tem como ser uma igreja útil se Jesus estiver do lado de fora. Se Jesus não for o Senhor da igreja. Hoje em dia, para muitas igrejas, o Senhor da igreja são os métodos, são as estratégias. O Senhor da nossa igreja não é a célula, o Senhor da nossa igreja não é o CTM. Tudo isso são ferramentas que o Senhor nos deu para a gente colocar em prática, brilhar a luz de Cristo e ser uma igreja útil. Mas o que vai fazer a diferença, o que vai trazer essa luz na nossa vida, é o relacionamento nosso com o Senhor. Se Ele estiver do lado de fora das suas decisões, do lado de fora das suas finanças, do lado de fora do seu casamento, da criação dos seus filhos, do lado de fora da igreja de Cristo, nada vai funcionar. Pode ser uma igreja bonitinha, pode ser uma igreja rica, pode ter tudo de bom, gente, mas não vai funcionar. Ela não vai brilhar a luz de Cristo. Olha só, não sei se eu já passei essa imagem para a igreja. Mas olha, pinte somente a igreja. Coloca para a gente aí, pessoal de casa, ver. Pinte somente a igreja. Vamos lá. Pessoal de casa, pinta para a gente aí a igreja. Ó, pessoal daqui. A gente cresceu, gente, olha só. O tiozinho da EBD, né? O tio da EBD. A gente dá para a criança um papel desse. Pinta a igreja. A criança vai pintar aqui, ó. E muito professor fala que se pintar isso aqui está errado. Às vezes a gente aprende errado, né, gente? Às vezes a gente aprende errado. Isso aqui é o prédio. Ó, isso aqui é o nosso prédio, é o nosso galpão. A igreja somos nós. Nós quem? Eu quem? Isso aí, você está aqui, ó. Você tem um nome. Você tem um nome. Você é igreja de relacionamentos. Então nós somos essa igreja. Então a mensagem não é para o prédio. A mensagem é para mim. A mensagem é para nós. E a mensagem, quem mandou essa mensagem, olha aqui, gente, não está morto não. Você já viu aqui, ele vive, ele reina para todos sempre, e a missão dele não foi para o túmulo, a missão dele, ele deu para a igreja de Cristo, que somos nós. Ele deu essa missão para a gente, ele deu essa missão. Estava falando para o pessoal da turma do Lidere, a nossa igreja, irmãos, graças a Deus, é uma igreja de ensino, mas é uma igreja também de prática, de muita prática. Aquilo que nós aprendemos aqui, seja no curso de Lidere, no Cresça, no Discipule, no Avance, fala para mim aí, clame, nos cursos da nossa igreja, irmão, não é para a gente ter um certificado e colocar lá na gaveta, colocar na parede, não, isso aqui é dizendo o seguinte, olha, agora você tem uma missão de colocar em prática, a gente vai, mês que vem agora, começar as casas de paz, gente. As casas de paz a gente vai enviar vocês. Tudo aquilo que a gente aprende aqui no prédio, nós vamos colocar em prática lá fora. Esse é o propósito do CTM, preparar. É o que a Bíblia fala para a gente em Efésios, no capítulo 4. Nós temos que capacitar, preparar os santos para a obra. Essa é a missão da igreja. Essa é a minha missão como pastor, como líder dessa igreja e dos demais líderes da igreja também. É capacitar você, é preparar você para a obra que o Senhor colocou para nós, que não está morta, está viva, e Ele tem uma expectativa muito grande a nosso respeito, que a gente cumpra o propósito, para quando Ele chegar diante de nós chegarmos diante dEle, Ele olhar para nós e falar assim, olha, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para a alegria do seu Senhor, aleluia. Você imagina você ser recebido pelo Senhor assim? Você colocou em prática aquilo que eu mandei para você fazer. Jesus ensinava os seus discípulos, irmãos, lá, debaixo de uma árvore, num jardim, dando barco, mas eles falam assim, ó, agora pega o barquinho, atravessa o rio lá, atravessa o mar. Eles enfrentavam tempestade, enfrentavam um monte de coisa. Ó, agora vocês vão de 2 em 2, nas casas adiante de mim.
e vão lá anunciar que o reino de Deus já chegou, anunciar, levar cura para essas pessoas, expulsar os demônios, fazer a libertação. Vocês vão levar a minha palavra. Então Jesus ensinava, agora vão colocar em prática. Porque se a gente não fizer isso, irmão, não adianta de nada. Eu não sou aprovado pelo Senhor se eu não colocar em prática aquilo que Ele me deu para fazer. E Ele coloca diante dessa igreja de Laodiceia, Ele se apresenta ali como diz aqui o texto, testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação, o Senhor de todas as coisas. Eu conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Você já sabe aqui que existiam duas cidades vizinhas à cidade de Laodiceia, uma era Hierápolis, outra Colossos. Uma tinha águas quentes, outra tinha águas frias. E tanto a água quente quanto a água fria são úteis. Eram úteis para aquela época, são úteis para hoje. São úteis a água quente, tanto a água quente quanto a fria também eram águas usadas na medicina, para levar cura para as pessoas. Então a água geladinha, fresquinha, maravilhosa. Toma uma água morna para você ver o que vai acontecer. Vai te dar o quê? Um embrulho no estômago. É o que estava acontecendo com Jesus. É o que estava acontecendo. Jesus está transmitindo para nós aqui a sensação que ele tinha ao confrontar, ao lidar com essa igreja. Essa igreja não era uma igreja útil, não era uma igreja que poderia ser usada por ele, porque essa igreja era uma igreja, assim como a cidade de Laodiceia, uma igreja que se achava independente. Laodiceia, como você viu aqui sobre Filadélfia também domingo passado, era uma região que tinha muitos terremotos, e a cidade de Laodiceia, assim como outras cidades vizinhas, foram destruídas por vários terremotos. E a cidade de Laodiceia, ela tinha uma característica de ser uma cidade com uma economia muito rica, uma rede bancária muito rica, ela tinha muitos bancos, ela tinha muito ouro na cidade, ela era conhecida por uma escola de medicina que, particularmente na parte de oftalmologia, fabricava um colírio muito bom, muito conhecido na época. Então essa cidade falou assim: olha, a gente não precisa de ajuda para se reconstruir. Negou a ajuda do Império Romano, falou assim: a gente tem condições, nós somos autossuficientes, a gente vai reconstruir sozinho. Mas com Deus não pode ser autossuficiente. Por isso Jesus fala assim: você diz que você é rico, você diz que você tem tudo, você diz que você está bem, mas você não está bem. Alguém que é autossuficiente, alguém que não tem relacionamento, alguém que vive isolado, gente, guarda isso no coração. Não tem como essa pessoa estar bem. Não tem como essa pessoa estar bem. Não tem como uma pessoa viver isolado da célula, viver isolado do relacionamento com Deus, viver isolado. Eu não vou fazer o CTM, eu não preciso, eu sou autossuficiente, eu já cheguei num patamar que eu não preciso mais, tudo que ensinar nessa igreja eu já sei, não vai fazer diferença na minha vida. É a igreja de Laodiceia, não frequentava o CTM, autossuficiente, se achava, mas ela não era uma igreja aprovada pelo Senhor, não era quente e nem fria, ou seja, não era útil, não era uma igreja útil aos olhos do Senhor. Esse foi o diagnóstico de Deus, do Senhor Jesus ali para essa igreja. Então, diante disso, o Senhor deu conselhos para a igreja, deu conselhos para o seguinte: olha, você precisa comprar de mim. A cada dia é mais difícil encher o carrinho, né, gente? Mas o Senhor falou para a igreja: você precisa comprar de mim. Você está adquirindo riquezas, olha aqui, gente, adquirindo riquezas para si, mas riquezas humanas. E às vezes nós também estamos adquirindo riquezas humanas para nós, e esquecendo da fonte de todas as riquezas, que é o Senhor Jesus. Por isso Jesus vira para essa igreja e diz assim: olha, dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Olha, a igreja de Laodiceia, para de ficar trabalhando excessivamente. Em vez de você ficar trabalhando lá por conta própria, porque você quer comprar mais coisas, trabalhando no domingo, faltando culto, faltando CTM. Ei, igreja de Laodiceia, para de buscar essa riqueza e busque essa riqueza verdadeira em mim. Busque essa riqueza verdadeira no relacionamento, crescendo, buscando conhecimento, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor.
para de buscar riquezas em outras coisas. O maior investimento que você pode fazer na sua vida é o seu relacionamento com Deus, é buscar conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço o que Deus tem para a minha vida. Ele fala em Jeremias 29:11, só eu sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz, o futuro cheio de esperança, sou eu, o Senhor, que está falando. Vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscar de todo o seu coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. Ele quer que a gente encontre Ele, mas para de comprar riquezas humanas. A riqueza verdadeira está no Senhor. Ele é o nosso ouro, amém, queridos? E ele disse mais, olha, compra roupas brancas e vista-se, para cobrir a sua vergonhosa nudez. Existia fábricas de uma lã negra, riquíssima, caríssima, lá em Laodiceia. E o Senhor fala assim, olha, ao invés de você se gabar dessa roupa cara que você está usando, use as roupas, use as vestes que eu estou dando para você. Só vai encontrar em mim. Você não vai encontrar aqui em Laodiceia ou qualquer outra boutique. Você só vai encontrar essas roupas novas em mim. São vestes que eu te dou para você usar, vestes de santidade, vestes que representam uma vida nova, uma vida maravilhosa que eu preparei para você usar. Irmãos, só vamos chegar a determinados lugares com o Senhor se nós usarmos a roupa que Ele está dando para a gente. Assim como só tem lugares, tem roupas específicas para você entrar em determinados lugares, humanamente falando, no reino espiritual, nós só chegamos a determinados lugares, nós só adentramos determinados lugares, nós só mudamos de prateleira se nós estivermos com a roupa que o Senhor tem para nos dar. Assim como aqui, para você fazer um curso, você tem que ter feito o anterior, você tem que passar de fase. Também é assim na vida espiritual, por isso que a gente faz isso. Você só consegue dar o próximo passo com Deus, se você deu aquele que Ele mandou você dar. Se você foi fiel naquele passo que Ele falou para você dar. Se você não foi fiel nesse, Ele não vai te dar o próximo degrau. Você foi fiel no pouco, te colocarei, vem para o próximo degrau. Vem para a próxima fase. Coloca as roupas que eu estou te dando. E ele diz, olha, compre também um colírio para ungir os seus olhos para poder enxergar aquilo que Deus tem para você. Quanto mais você faz os cursos do CTM, leva a sério, você tem o seu relacionamento com Deus, você mergulha a fundo ali. Nós estamos estudando aqui o livro de Gênesis, do nada à promessa. Como tem sido maravilhoso, pessoas têm feito perguntas aqui no Zap, como tem sido maravilhoso, é uma descoberta, você começa a enxergar coisas que você não estava enxergando, porque agora você está mergulhando na palavra de Deus. Ei, irmão, compra o colírio do Senhor, compra um colírio e coloca. O colírio está aqui, ó. A palavra de Deus, ela limpa a nossa vida, ela limpa nossos olhos. O salmista diz, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos. Você quer ter os seus olhos desvendados, você quer enxergar, está aqui, gente. Leia a palavra, mergulha na palavra, vive a palavra de Deus. E seja o que, gente? Seja rápido. Diligente quer dizer seja rápido, se apresse em fazer isso, porque Jesus está voltando, gente. Jesus está chegando. Irmãos, tem coisas acontecendo no mundo que você não tem noção. Vocês não fazem ideia de como está próximo. As coisas que têm acontecido, de guerras, na economia, nessa censura que tem acontecido no Brasil, tantas coisas, isso é só, gente, ó, é o início, gente. É o início. É o início, gente. Se preparem. Nós precisamos apressar o nosso passo. Precisamos estudar, precisamos colocar em prática. Vamos ter a Casa de Paz mês que vem. Toda a igreja participando em nome de Jesus, gente. Casa de paz na escola, casa de paz no trabalho, casa de paz na tua vizinhança. Vamos, em nome de Jesus, levar a paz enquanto a gente é tempo. Então, seja
diligente, seja rápido, pois existe uma recompensa do Senhor para nós, existe uma promessa ao vencedor: darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci, e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Você já viu aqui, na série de mensagens, preparando a noiva para o casamento, que nós vamos reinar com Cristo no céu. Lá no capítulo 4, capítulo seguinte, a gente vê aqui o trono de Deus, e ao lado do trono estavam lá o quê? Os 24 anciãos. Diz aqui: ao redor do qual estavam outros 24 tronos, assentados neles havia 24 anciãos, representando a igreja de Cristo. 24 tronos, para a gente reinar com Cristo no céu. É uma promessa, e o que Ele promete se cumpre. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Diante disso, você deseja ser uma igreja útil? Brilhar a luz de Cristo? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Você que se formou no CTM, você tem agora uma missão prática: colocar em prática aquilo que você aprendeu, colocar em prática. Nós somos uma igreja prática. Como eu falei para os alunos do curso Lidere, nós não somos uma igreja de membros. Se você quer ser membro de uma igreja, por favor, irmão, procure uma outra igreja. Aqui não é o seu lugar. Aqui é um lugar para uma igreja de discípulos, que se relacionam verdadeiramente com Jesus e com as pessoas. A gente coloca em prática. A gente coloca em prática. Se você não quiser colocar em prática, infelizmente tem um monte de igreja aí, que está aí, parada. Mas nós somos uma igreja útil no Senhor, amém? E vamos ser até o último dia, até quando Ele voltar. Amém, queridos? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Se você talvez não esteja se formando hoje no CTM, o Senhor está te dando uma direção nesse momento. Uma direção para preparar você. Ele está dizendo: eu quero preparar você. Eu não morri para que você seja uma igreja inútil. Eu morri na cruz, eu entreguei a minha vida, eu me entreguei por você, por uma igreja, para que essa igreja fosse útil e brilhasse a luz de Cristo aonde estiver. Amém, querido? Deus, nós te louvamos pela oportunidade de sermos uma igreja útil, uma igreja, ó Pai, que não apenas se alimenta, Deus, daquilo que o Senhor tem para dar, mas que compartilhe o alimento que recebe do Senhor com outras pessoas, com os perdidos, ó Pai. Deus, muito obrigado por esses modos do CTM, essa rodada do CTM que tivemos, ó Pai. Muito obrigado pelos professores que se dedicaram, obrigado pelos alunos que se dedicaram. Deus, que nós possamos, ó Pai, continuar perseverando, continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, para a gente alcançar, ó Deus, alcançar, Senhor, o patamar de um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar, que é útil para o Senhor, ó Pai. A nossa aprovação não vem de homens, como o apóstolo Paulo mesmo disse, ó Pai. A nossa aprovação vem do Senhor, ó Pai. E que nós tenhamos essa autoconsciência, ó Pai. Esse reconhecimento de que, Senhor, nossos aplausos não precisam vir de homens, não precisam vir de pessoas, mas precisam, Senhor, vir dos céus, a olhar para nós e dizer: ali tem um servo bom e fiel, ali tem uma igreja útil, uma igreja que se coloca à disposição para cumprir a missão que eu dei para elas, que é fazer discípulos. Que nós sejamos essa igreja de discípulos, ó Pai, que se relacionam verdadeiramente com o Senhor Jesus e com as pessoas, cumprindo a missão que o Senhor tem para nós. Te louvamos, ó Pai, e consagramos desde já essa formatura ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?